que é... Há indignados e indignados. Há uns indignados que foram mesmo aldrabados, foram mesmo enganados. E há outros que não foram enganados, sabiam que estavam a comprar papel comercial e papel comercial tem uma margem de risco. Como é que se faz a distinção? Todos foram enganados. E, de facto, mesmo aqueles, e nós também temos pessoas, ou seja, não é só reformados, há também muitos quadros, juízes, diretores do próprio Novo Banco que compraram papel comercial, e aquilo que estava, ao fim e ao cabo, no engano era, em primeiro lugar, as contas. As contas das duas entidades estavam completamente falsificadas. Em segundo lugar, quando nós comprámos este papel comercial, que acabou por ficar neste limbo, foi já numa altura em que havia uma provisão do Banco de Portugal. Portanto, eu, por exemplo, comprei em fevereiro de 2014, já com a provisão completamente estabelecida, e já com a negociação da garantia que era a Companhia de Seguros Tranquilidade, nessa altura, e de facto, com a informação que havia, houve também uma venda muito agressiva, mencionava-se que era algo completamente garantido, que dava mais 0,4% de juro, e que, portanto, era extremamente prudente, porque tinha a garantia de todo o BES e de todo o grupo. E, portanto, era algo que ninguém pôs em causa. Houve também essa venda enganosa, portanto, já no nível do dolo, a muitos reformados, alguns que nem sequer sabem ler e escrever, uma pessoa quase cega, um ambliúpe, e houve uma pressão muito grande nas estruturas comerciais do Novo Banco para que esse papel comercial fosse vendido, todas as pessoas tivessem alguma liquidez nas contas. E esse trabalho foi feito de Portugal continental, Madeira e Açores, alguns imigrantes também, e desde as figuras mais ilustres até qualquer cidadão, houve de facto um lesado a todos os níveis com o papel comercial. De facto, tinham muitas garantias, Camilo. Alberta, o que eu acabo de ouvir ainda me deixa mais preocupado. Porque assim, então nem sequer vale a pena nós dizermos, fixarem a lei, quais são os produtos que não têm risco. Ou seja, e também nem sequer vale a pena termos comentadores na televisão pública, nomeadamente a dizerem há 7 anos ou 8 anos, que a única coisa que tem garantia chama-se depósitos a prazo. E por mais que um banco venda a uma pessoa um produto qualquer e diga assim, isto é um depósito a prazo, isso não vale. Porque o que tem garantia chama-se depósito a prazo. Eu compreendo que as pessoas sintam aldrabadas, como foi referenciado, ou que sintam ultrajadas até. Mas eu acho que a divisão entre estas duas situações, a que elas falávamos há bocadinho, tem de ser dirimida em tribunal. Porque eu tenho muitas dúvidas que a gente vai poder assumir estas responsabilidades todas, por uma razão muito simples. Primeiro, amanhã, já se passou isto com o BPN. Já houve problemas parecidos com o BPP. Agora acontece com o BES. Amanhã, se vier uma outra pessoa qualquer vender um produto, ou uma instituição vender um produto a dizer que era um depósito a prazo e não é, o contribuinte depois vai assumir. É que se todas estas pretensões... Como é que reage? Deixa-me só referenciar isto. Ou seja, a questão não é esta. Há aqui duas questões. Na banca há um princípio-chave, que é o princípio da fidúcia. A confiança no próprio sistema. E é isso que está em causa. E em segundo ponto, quando a venda, no âmbito dessa confiança, ainda por cima é tutelada ab início pelo Banco de Portugal, é que nós compramos este papel comercial numa altura que nós fomos os últimos a comprar, numa altura em que já havia uma provisão estabelecida, havia uma garantia do Banco de Portugal em como o BES, e portanto uma imposição, em como o BES tinha que guardar dinheiro de parte para fazer face a estas pessoas que estavam a comprar este papel comercial. E o BES não guardou, não é? O BES guardou, e já lá vamos. A questão inicial foi que nos venderam como um depósito a prazo, ou seja, os gestores de conta, o que têm em mãos e daí que nós fomos de facto duplamente enganados. A venda foi por telefone ou foi presencial. Eu, por exemplo, só assinei os contratos 1 mês e meio depois do meu papel já estar efetivo. E como eu, quase todos. E, para além disso, há muitos lesados, não é o meu caso, em que tem também uma prova documental, mails, por escrito, a dizer que em papel timbrado do BES 360, a dizer que capital e juros estão garantidos. Portanto, não só não existe uma diferença entre o depósito a prazo... Mas isso é um caso de tribunal. Não é um caso de tribunal. É um caso de tribunal numa fase ulterior. Agora, aquilo que nós dizemos, porque há uma responsabilidade do comitente pelo comissário,
é que o novo banco, herdeiro das agências, herdeiro de todos os diretores, herdeiro de todos os gestores de conta, herdeiro de toda a estrutura do velho BES, digamos assim, é de facto o único responsável. Se o BES e o novo banco, que assumiu ao fim e ao cabo o remanescente da conta escrow, que estava lá em dinheiro para nos garantir o pagamento, porque eram 700 milhões e ainda sobravam 360 milhões, porque o Dr. Ricardo Salgado só conseguiu gastar 340 milhões dessa conta com a anuência, ou pelo menos com a ignorância do Banco de Portugal, porque uma conta escrow é uma conta garantia, requer a autorização das duas partes, neste caso Banco de Portugal e BES, para ir ser consumida. E é consumida para fazer face a essas responsabilidades. Alberto, deixa-me só fazer uma pergunta. Porquê é que vocês não se manifestam à porta do Dr. Ricardo Salgado? Porque o Dr. Ricardo que Salgado fez isto? Não, o Dr. Ricardo Salgado Mas só nos enganou uma vez. Mas desculpa, eu acabei de ouvir dizer assim. O Dr. Ricardo Salgado só gastou 340 milhões. Portanto, foi ele que gastou. Eu acabei de ouvir da sua boca. Porquê é que não se manifestam à porta dele? Porque o Dr. É que ele é que é o responsável por isto. Não sou Camilo, eu, nem é o contribuinte português. Camilo, o Dr. Vai pagar Ricardo isto, Salgado, não é? eu vou-lhe dizer algo também em relação aos contribuintes. Mas ainda não terminei. Quero acrescentar outra coisa. Espera, não, mas está aqui um Temos é que pormenor. dar mais tempo ao nosso convidado porque ele chegou mais percebo, tarde. mas há aqui uma questão que O foi Dr. referenciada Ricardo. da fidúcia. Alberto, se vamos a partir deste princípio, número 1, não limita as indemnizações nos depósitos a prazo. Número 2, se amanhã qualquer instituição vender produtos até que é depósitos a prazo e não é, e as pessoas forem enganadas, o que é que se vai fazer? A minha pergunta mantém-se. Vai-se pedir ao contribuinte para pagar isso? E então as pessoas tiveram cuidado e não fizeram os investimentos. Fazem o quê? Pagam pelos outros? É este tipo de critério que eu não consigo entender aqui, sinceramente. Mas deixe-se Sim, Alberto, obrigado. Mas vamos à administração à parte do Dr. Ricardo Salgado. Basicamente, Porquê aqui é que não a faz? começamos com uma questão que é: o Dr. Ricardo Salgado só nos enganou uma vez. O Banco de Portugal enganou-nos duas vezes. Quais foram as duas vezes? Estabelece uma provisão que argumento vendas desse papel comercial nesse período de janeiro, fevereiro, março, já fora do prazo legal, que era este papel está coberto por uma provisão do banco, portanto, pode falir o BES, pode falir o GES, e mesmo assim tínhamos o Banco de Portugal a garantir e a estabelecer uma garantia desse pagamento. E essa garantia não vale nada, Camilo? Numa fase... A garantia é das contas, não é? A garantia não é do Banco de Portugal. Atenção ao que está a dizer. Então. É que a garantia não é do Banco de Portugal. Ou seja, o Banco de Portugal não assume responsabilidades Estabeleceu uma provisão colocada no BES. São as contas do BES que se respondem por isso. E por isso é que eu acho que isto é um assunto de tribunal. Mas não é já um lá assunto vamos. contribuinte. E já agora, mantenho mas a o mesma Banco de pergunta. Portugal, não fará Qual é o BCVA, critério não é? de não fazerem uma manifestação à frente do Ricardo Salgado? É o facto de ele mentido uma vez, o Banco de Portugal menteu duas? Eu não Exatamente. percebo isto, desculpa lá. O não Banco de percebo Portugal estabelece a provisão isto. pela Eu acho que qual o bandido aqui está à vista. A raposa está à vista ou não? quem Tem um nome, faliu, chama-se Ricardo Salgado. mas será pior quem faliu um banco ou quem contribui para uma situação em que havia uma garantia Eu nem e é vou responder retirada? isso. Acho lamentável a forma como põe a questão. E mais, para mim o responsável é a pessoa que tomou os atos de gestão. Desculpe lá. E esse senhor tem que ir a tribunal responder por isso. E vocês têm a obrigação de contribuir para que esse senhor vá para o tribunal. E isto seja decidido no tribunal. Camilo, Esse é o ponto fundamental. Vamos o deixar nosso ouvir ponto- o nosso Aqui o nosso convidado. ponto é deixar qual ouvir. foi o segundo engano do Banco de Portugal em relação a nós. Se numa fase inicial nós comprámos também por causa dessa garantia, ou seja, as pessoas que estavam conhecedoras minimamente da questão e em caso de dúvida tinham aquela provisão, aquela garantia, e até o penhor, que era a Tranquilidade, a Companhia de Seguros de Tranquilidade. Por outro lado, na fase final, há um compromisso do Banco de Portugal escrito, dito, em todo o período pré-intervenção e pós-intervenção, na fase inicial, em como havia um compromisso para o pagamento do papel comercial. Compromisso esse que é útil enquanto o banco tem falta de liquidez e, portanto, os rácios Core Tier 1 estão abaixo dos mínimos legais em termos do que é preceituado pelo BCE. Numa fase ulterior, a partir de novembro, dezembro, o banco atinge níveis de liquidez confortáveis e começa aí sim o esclarecimento e a adulteração dessa garantia. Em janeiro, 7 de janeiro de 2015, é retirada das FACs do novo banco uma pergunta que era o compromisso do pagamento integral do papel comercial no términos ou mais tarde. Essa pergunta é retirada. Desaparece também o comunicado e a ligação desse comunicado aos links do novo banco no próprio Banco de Portugal, em que vinha exatamente para as FACs do novo banco. E, por outro lado, há finalmente um comunicado oficial do Banco de Portugal a dizer que a questão do papel comercial está no Banco Mau. E, portanto, aquilo que para nós era uma certeza, e daí esta associação só ter sido criada no final de janeiro,
é que até ao final de dezembro não só tínhamos pós-Vítor Bento no novo banco comunicados oficiais a garantir esse pagamento, como a própria FAC, como todos os diretores regionais e gestores de conta a dizer a solução é efetuada até ao final do ano e, portanto, nós até ao Natal estivemos tranquilos, como, de repente, em janeiro, não só não tivemos os pagamentos em dezembro, como, de repente, em janeiro, há um volte-face completo, estratégico, por parte do novo banco e por parte do Banco de Portugal. De facto, o Banco de Portugal aqui não andou bem, até o próprio relatório preliminar diz que o Banco de Portugal foi lesto a reagir. Demorou bastante tempo a reagir, deu tempo a Ricardo Salgado gastar só 300 e tal milhões, vá lá, não gastou tudo. Não conseguiu transferir tudo. E ainda fez algo estranho. Mas esta questão que o Camilo coloca, eu também lhe coloco. Porquê é que não fazem uma manifestação à porta de Ricardo Salgado, que continua a viver maravilhosamente bem no Estoril, e a ir ao hotel, e a ir ao restaurante, e a fazer... A gente põe lá umas câmaras de televisão. Nós já estivemos a fazer uma reclamação prévia com a família Espírito Santo, e aliás há pouco tempo houve também uma reclamação nossa. Agora a questão é simples. Eu não teria comprado papel comercial se fosse apenas uma questão daquele banco. A questão é que eu tinha uma garantia e tinha aquele banco. Eram as duas coisas. E aquilo que falhou no final de contas, o banco era assumido que poderia haver um risco. A questão foi o Banco de Portugal. O Banco de Portugal garantiu-nos aquilo lá no início. E daí que nós não conseguimos perceber um volte-face que não é imediato. Já percebi. É só agora. E depois terá algo que normalmente a imprensa omite, mas que foi gravíssimo, que foi na altura da criação do novo banco. O dinheiro transita diretamente para o novo banco, passa para ativo e nós ficamos num limbo que nem é banco mau, nem é banco bom. E isso não é esclarecido. Hoje em dia vem com a questão do dinheiro do contribuinte, quando esses 360 milhões ainda remanescentes são nossos. É só isso que nós pedimos. De todos os outros que nós pedimos, aquele dinheiro é garantidamente nosso. E quando os contribuintes perdem 1,4 bilhões na Caixa de Depósitos, quando nesta questão do Fundo de Resolução sabemos qualquer perda contabilística que venha a existir vai ser assumida pelo Estado, porque vai ser protelada a lá longo o pagamento por todos os bancos do sistema, e que são tão pobrezinhos que não têm sequer dinheiro para o aumento de capital. Quer dizer, neste momento, a realidade é esta. A hipocrisia reinante diz-nos que é preferível injetar dinheiro ou pôr o dinheiro quase a zero pelo BCE em toda a nossa banca, em que os salários médios da administração rondam 1,2, 1,3 milhões entre salários e prémios, do que pessoas que neste momento têm fome e que estão a vender a casa única de família, porque é a única coisa que eles têm, retribuir aquilo que era uma garantia, uma previsão. Ou seja, não pedimos nem um desconto dos contribuintes, pedimos só que a hipocrisia reinante em alguns aspectos de alguma opinião, felizmente minoritária, que se venha a impor de alguma forma. Não acreditamos, porque, por um lado, não só todos os partidos políticos neste momento estão unanimemente a defender-nos, ainda hoje a CPI, no relatório preliminar, o mencionou, como as instituições, do país mais sólidas que existem, mais isentas, estão a reclamar também esse pagamento, como também muita da opinião pública... Está satisfeito com a decisão da CMVM, ou com a opinião da CMVM? Estamos. Aliás, aquilo que a CMVM, de alguma forma, demonstra, uma vez mais, é que, felizmente, em Portugal, há reguladores isentos. Como é um regulador que consegue ser transversal, porque não só abarca a banca no que é o seu papel de mercado, como também abarca os pequenos aferradores no que é algum tipo de aplicação, acaba por ter um papel muito mais isento do que o Banco de Portugal, embora o Banco de Portugal, no primeiro momento, quer dizer e afirmar que foi extraordinário, porque aquela questão da provisão foi algo de providencial e de extremamente justo para a moral do sistema, mas depois morreu. Mas numa fase inicial também devemos dizer que o Banco de Portugal foi extraordinário. Nesta fase final, derradeira, já muito depois da intervenção, tirou completamente o tapete. Eu tenho 3 minutos para acabar o programa.